Olá, boa tarde. Eu sou a Amanda, colega de vocês aí da disciplina, mas já peço desculpas agora no comecinho porque eu não pude estar presente aí para fazer a apresentação, então combinei com a professora Cristine de gravar esse vidinho para mandar para vocês aí da minha apresentação, né, dos aspectos preliminares do estudo que nós estamos desenvolvendo. Estou participando de um evento aqui em Maringá, no Paraná, de Sociolinguística e Educação, então por isso que eu não estou aí. Então, o trabalho que eu estou desenvolvendo, né, o estudo de caso, é sobre o tropeirismo, a cultura tropeira, a preservação ou não dessa tradição que vem se constituindo, né, e sendo passada de geração em geração por meio da oralidade, e que hoje a gente sabe que vem se enfraquecendo cada vez mais. Então, o título deste trabalho é A Priorização do Letramento em Face à Oralidade e a Possível Relação com a Preservação ou Não da Cultura Tropeira. Então, primeiramente, vou fazer uma contextualização sobre este trabalho, vou apresentar o objetivo, a metodologia, o que dizem alguns documentos educacionais, que eu vou analisar, no caso ainda analisei só a BNCC, então considerações iniciais, né? Apresentação dos participantes da pesquisa, análise das informações obtidas e as considerações preliminares. Então, contextualizando esse estudo, o tropeirismo foi um acontecimento histórico-econômico que ocorreu no Brasil, teve início no século XVIII e se caracterizava como uma atividade itinerante, em que os homens saíam em tropas do Rio Grande do Sul, levando esses animais, seja para o comércio desses animais ou com materiais para serem comercializados, e iam até São Paulo, em Sorocaba, na cidade de Sorocaba, onde acontecia uma grande feira em que era comercializados os animais ou os produtos, e então tinha todo esse movimento de deslocamento, esse deslocamento, né, dos homens com suas tropas, que geralmente eram tropas de muares, né, de mulas e de burros, de asininos, e cavalos, né, que porventura também iam, e caracterizava então todo esse movimento econômico e histórico do Brasil. E aí, por onde, em todo esse deslocamento que era feito por esses homens, eles iam levando seus costumes, sua língua, suas crenças, sua alimentação. E por onde passavam iam deixando um pouquinho disso, um pouquinho dessa tradição tropeira, que até hoje nós temos. Temos o feijão tropeiro, o arroz carreteiro, que são frutos dessa atividade que aconteceu no século XVIII, né? E em relação à língua, nós sabemos que a região sul do Brasil, ela tem a composição dos falares, né, da região sul, tem grande influência, então, dos tropeiros, dessa rota que era feita por eles. E esses costumes, né, essas tradições, elas eram passadas de geração em geração, pela oralidade, quando eles sentavam, contavam muitos causos, muitas histórias de tropeiros. Tem, né, ainda vários ditados populares que são originários do tropeirismo, e aí a gente vê que aos poucos essas tradições e essas culturas orais vão sendo deixadas um pouquinho de lado em prol da alfabetização e do letramento, que cada vez mais vem ganhando mais prestígio, mais é necessário cada vez mais a alfabetização e o letramento, só que, por outro lado, a gente acaba perdendo toda essa riqueza cultural de uma cultura oral que não é passada por meios escritos, por meios de letramento, mas sim por contação de história, por conversas e tudo mais. Então, o objetivo deste trabalho, né, desse estudo, é averiguar o papel da oralidade na preservação da cultura tropeira e verificar qual é a visão das pessoas que estão inseridas nesse contexto do tropeirismo, que fazem parte de cidades fundadas por tropeiros que tiveram grande importância no tropeirismo e que até hoje tentam preservar. Então, ver qual é a visão dessas pessoas diante dessa cultura tropeira, do papel da oralidade na preservação dessa cultura. Para tanto, então, na metodologia desse estudo de caso, nós realizamos 2 entrevistas semi-estruturadas com 2 participantes, né, uma com cada participante, por meio de videoconferência, tendo em vista que os participantes são de Sorocaba e São Paulo. Então, eu realizei
questões norteadoras para essa entrevista e fiz uma videoconferência. Um pai e uma filha sorocabanos. Sorocaba é uma cidade que era onde acontecia, né, a grande feira de Muares e tudo mais. Então é uma cidade marco, né, uma cidade onde o tropeirismo é muito forte, muito enraizado. E aí também, além dessas entrevistas, foi observado por hora, outros documentos educacionais também vão ser averiguados, né, observados, mas por hora foi feita a observação da BNCC para educação. Então, por hora foi feita a observação da BNCC 2017 para a educação infantil e para o ensino fundamental, né, em relação ao que se fala, ao que é abordado sobre a oralidade nesse documento. Então, o que diz a BNCC, né? Então, desde 1962, desde o primeiro Plano Nacional da Educação, que visava erradicar o analfabetismo, o letramento ele vem, de certa forma, sendo priorizado em relação à oralidade, o que vai acarretar, muitas vezes, em possíveis perdas de tradições e de culturas orais. E ao olhar para a BNCC, a gente pode observar a presença, sim, da oralidade como um dos eixos de integração. Contudo, na prática, né, esse eixo acaba que ele é mais marginalizado do que o eixo da escrita e da leitura. Além disso, dentro dos aspectos que são abordados no eixo da oralidade, não há menção à valorização das culturas e das práticas orais, né? As práticas de oralidade, de tradição e cultura. A oralidade, então, ao invés dela ser vista... Então, ao invés da oralidade ser vista como uma difusora de tradições e de conhecimento da cultura oral, dessas tradições, né? Não há essa menção na BNCC, há apenas uma abordagem da oralidade enquanto, digamos, parte do letramento, que vai ser a utilização da oralidade para a construção de debates, para meios que já estão mais dentro desse viés de letramento. Então, dentro da BNCC, as únicas menções que eu encontrei para a cultura oral, para a tradição oral, é uma na educação infantil que diz o seguinte: é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Então aí a gente vê, na educação infantil, sim, é colocado, tem essa preocupação nas tradições orais, na cultura oral, como um dos elementos que vão constituir o indivíduo como sujeito. E aí, nos outros anos iniciais ainda, já não se tem mais essa valorização, já não se tem mais esse cuidado com a cultura oral, mas sim a oralidade sob um outro viés. E também aparece na disciplina de História, no 4º ano, como um dos objetivos, que é identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Então, essas são as duas menções que aparecem na BNCC para cultura oral. E aí, então, partimos para as entrevistas realizadas com os informantes. Então, como eu já mencionei, os participantes um pai e filha sorocabanos, paulistas, né? E a família, então, ela possui uma forte relação com o tropeirismo, com a cultura tropeira. O pai é envolvido com cavalgadas, com romarias, os tios também, né? E aí há essa forte preservação, muito também em torno do animal, do cavalo, que vai estar presente tanto
que estava presente, né, na feira lá de Sorocaba, que vem para o CTG, que vem para as cavalgadas, romarias de Sorocaba, eles fazem muitas romarias para Aparecida do Norte, então tá sempre aí também muito em torno do animal, assim como era no tropeirismo, né, que o comércio e tudo que acontecia ali era girando em torno do animal. Então, analisando as informações obtidas, eu vou apresentar primeiro as considerações que a filha me passou. Então, ela menciona que ela estudou o tropeirismo, que ela se lembra que estudou mais, assim, foi no ensino fundamental, que no ensino médio ela quase não se lembra de ter tocado muito nos assuntos do tropeirismo. Então, ela disse que eles faziam trabalhos, faziam visitas, passeios aos monumentos da cidade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ela mencionou que ela tinha consciência do que é o tropeirismo, mas que via muito como espectador. E que numa cidade como Sorocaba, como sendo um dos berços do tropeirismo, ela se sentia muito ainda distante daquele conhecimento. E que a escola sempre passava a ideia do tropeirismo como algo morto, como algo do passado, como indo na estátua da cidade, de um tropeiro que tem a estátua lá em Sorocaba, ao invés de ir em lugares onde o tropeirismo e a cultura tropeira ainda estavam vivos, que era ver o desfile da semana do tropeiro, participar das atividades da semana do tropeiro que a escola não fazia, ir aos CTGs, onde a cultura, a dança, as conversas estão vivas, né? Então, fica sempre esse distanciamento entre o que é a cultura tropeira, o que é que a escola passa, que não traz nenhuma história, nada ligado à oralidade e à tentativa de preservação e manutenção dessa cultura, que lá em Sorocaba é mais preservada do que em outras regiões até, que também tiveram influência tropeira, né? Outra coisa que ela chamou bastante atenção, que foi ela utilizou a seguinte frase, que a cultura foi sendo sucumbida pela modernidade e que provavelmente há muito na fala ligado ao tropeirismo, mas que eles não têm consciência. E aí, então, a gente vê mais uma vez a oralidade refletindo essa cultura tropeira. E outra questão que ela mencionou foi que hoje os jovens eles vão ter interesse na cultura tropeira, só que no que eles vão ter interesse não é exatamente, ela frisa bastante, que não é exatamente a cultura tropeira, que os jovens hoje eles vão estar muito ligados à questão do cavalo e tudo mais, mas com uma forte influência americana, com a forte influência do cowboy. E que aí, então, parece que vem se perdendo esse lado cultural por essas outras influências que vão chegando e pela não preservação também dessas, de contar história, de se reunir, assim como faziam os tropeiros antigos, né? E aí, em relação ao pai, ele também vai colocar alguns pontos que a escola não reforça, não contribui para a manutenção dessa tradição oral. Então, o pai coloca que a tradição tropeira, ela tá morrendo aos poucos, porque ela vai se misturando com a cultura americana. Então, a cultura vai se desfazendo. E que hoje não existe nada forte para segurar a tradição tropeira. Ele diz que existe o conhecimento no ar, mas que a cultura em si, ela se dispersa muito. E aí ele fala que, infelizmente, a cultura não é mais colocada nas escolas. A escola simplesmente fala do tropeirismo superficialmente, mas não busca contribuir para preservar a cultura em si. Aí ele menciona tudo aquilo que hoje o que se faz é uma preservação por causa do animal, por causa do tropeirismo e a partir do cavalo e a partir do próprio povo. E aí ele menciona que em Sorocaba tem grupos que fazem encontros onde realmente só podem entrar pessoas que possuem mulas, que possuem as tralhas dos
de tropeiros, que são as tralhas específicas que eles utilizavam nas mulas, que são as tralhas que eram utilizadas, então, realmente nas mulas e pelas tropas. E aí é onde se tenta, então, voltar um pouco ao passado, andar nas mulas e percorrer algum trecho contando essas histórias e tudo mais. Outra coisa interessante que ele disse que até poderia ser levado para as escolas é que há um campeonato de contos e causos, onde as pessoas elas vão contar sobre o tempo em que viajavam com tropa, quando eles paravam, como que era para arrumar o pouso, o que eles ficavam fazendo em volta da trempe, onde se faziam os alimentos, o que acontecia nas viagens. E então tem todo esse campeonato de causos que são recursos, meios que as pessoas, né, elas vão desenvolvendo para tentar manter, então, essa cultura oral passando de geração em geração para que não seja mais um acontecimento histórico morto, digamos assim, né, do Brasil. E aí ele diz que que ele considera muito difícil tentar manter essa cultura, tanto pelas influências que vêm de fora e se misturam muito com a cultura tropeira, tanto pelo próprio interesse dos jovens, que muitas vezes se interessam muito mais por essas vertentes aí do cowboy americano que vem, do que pelo próprio tropeiro, que era muito mais simples, mais chucro, que ficava andando por dias e dias sem ter um bom pelego, ou mesmo que tenha um bom pelego, mas que não tenha a sua fivela ali tão bem apresentável, ele vai colocando assim, como tem a do cowboy, do americano, que é inserida nessa tradição. Aí eu perguntei pro pai também sobre as questões linguísticas, se ele conhecia expressões que ele achava que pudessem surgir aí, né, do tropeirismo. E aí ele disse que em Sorocaba há várias expressões que podem ser utilizadas, né? Como, por exemplo, não dar coice, que é a pessoa quando, não vem aqui me dar um coice não, quando a pessoa tá brava. Quando está dando trote, você tá andando com trote meio maniado, é que a pessoa tá andando meio manca, não tá andando muito direitinho. Ou está refugando, quando a pessoa, nossa, tá refugando, está meio assustado, tá meio estranhozinho, assim. Ou, nossa, você tá querenciado nesse lugar, hein? Você tá indo muito a esse lugar, porque a querência é o lugar onde o animal gosta, onde o cavalo gosta, né? Quando você sai com o cavalo pra andar com ele vai devagar. E aí, quando você faz a volta pra voltar pra querência, ele volta rapidinho. É geralmente o lugar onde ele é alimentado e tudo mais. Então, quando você tá querenciado, é porque você tá rodeando muito o lugar e não frequentando muito aquilo ali. Vai num galope, volta no outro, vai rapidinho ali. Tá parecendo um cavalo inglês, quando a pessoa tá muito magra, esbelta, assim. Então, é um cavalo esguio, alto. Então, a gente consegue ver as influências do tropeirismo, da cultura tropeira, de todo esse universo tropeiro que foi deixado, que foi passado. A gente consegue enxergar ainda hoje isso tudo vivo. E que a escola poderia, por meio de práticas, de ações, principalmente voltadas para a oralidade, contribuir para a preservação e manutenção dessa cultura viva, que é tão enriquecedora, foi e é tão enriquecedora para o nosso país, principalmente aqui na região sul, né, por onde se passaram essas tropas e por onde foram se formando essas cidades e esses povos. Ainda em relação às respostas do pai, ele disse, que ele afirma, né, que hoje quem ainda mantém ou tenta manter essa cultura viva é quem tem um parentesco, que teve o avô que foi tropeiro, o bisavô, ou que foi criador de animais, que teve um sítio, que viveu bastante no meio rural. Então são essas pessoas que ainda tentam manter viva
essa cultura oral. E aí ele coloca a seguinte frase: os jovens de hoje não recebem nada da cultura tropeira, nenhuma bagagem sobre o tropeirismo. Então, se você entrevistar hoje uma pessoa até o terceiro colegial, você não vai ouvir nada sobre tropeirismo. Nas escolas não tem nada. E aí, mais uma vez, a gente volta. Qual é o papel da escola diante de tudo isso? Sorocaba é uma cidade berço dessa cultura tropeira, que poderia estar dando mais atenção para essa, né, e outras tantas tradições orais que tem no Brasil, que a gente sabe que é um país riquíssimo em histórias e em tradição oral também. E aí, como considerações preliminares, temos, né, até o momento, que com a primeira análise da BNCC, observa-se que há a presença da oralidade nos eixos temáticos, porém não voltada para as tradições orais. Essas são mencionadas apenas em história e na educação infantil, e depois abandonadas. Vemos também que os participantes eles compartilham a visão de que a escola não contribui para a preservação da cultura tropeira. Vemos, então, que o pai conhece e sabe muito mais aspectos da cultura tropeira, do tropeirismo, do que a filha, o que vai refletir, então, que essa cultura ela vem sendo perdida, ela vem sendo sucumbida, né? E que a escola poderia estar diretamente ligada à valorização dessa cultura. Porém, como diz a filha, eu estudei sobre o tropeirismo, assim como estudei sobre Grécia Antiga. Essa foi uma das frases que a filha disse e que me tocou muito, porque é algo tão distante e ao mesmo tempo tão perto dela por parte dos familiares e tudo mais, que aí a gente pode voltar e rever e a pensar sobre uma política que possivelmente venha contribuir para a valorização dessa cultura, com o intuito de que o tropeirismo não seja visto apenas como mais um acontecimento histórico e econômico que ocorreu no Brasil. E acredito que seja isso. Os próximos passos vai ser olhar para mais documentos, pesquisar mais artigos sobre tradição e cultura oral para conseguir fazer uma discussão mais aprofundada sobre tudo isso. E acredito que seja isso, então. Desejo uma boa tarde, um bom debate para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.